Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Hoje a nossa aula é a de número 16 e nós temos como tema Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, tendo como objetivos elaborar breve biografia de Estevão e destacar a importância do seu trabalho na edificação da Igreja cristã. Mas antes de nós começarmos a partilha da nossa aula, eu te convido, querido, querida, para que não esqueças de já agora, logo no início, curtir aí o nosso vídeo, para que você possa me estimular e me incentivar a prosseguir trazendo aqui esses materiais que abençoam a minha vida, a tua vida e a vida de muitas pessoas, e também para que nós possamos alcançar o maior número de corações possíveis, porque nós não queremos apenas as bênçãos para nós, não é mesmo? Nós queremos alcançar as pessoas com as graças que temos recebido através desses estudos. Então me auxilie curtindo, porque quando nós curtimos, o algoritmo do YouTube entende que o material é bom para nós e espalha com outras pessoas. E você também pode aí compartilhar com outras pessoas que você saiba que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas, ok? Vamos então à nossa aula e posteriormente eu trago breves comentários. Dados biográficos de Estevão. Estevão era um judeu helenista, nascido na cidade de Corinto, província de Acaia, dominada pelos romanos. A cidade reedificada por Júlio César era a mais bela joia da velha Acaia, servindo de capital à formosa província. Não se podia encontrar na sua intimidade o espírito helênico em sua pureza antiga, mesmo porque, depois de um século de lamentável abandono, restaurando-a, o grande imperador transformara Corinto em colônia importante de romanos, para onde ocorrera grande número de libertos ansiosos de trabalho remunerador ou proprietários de promissoras fortunas. A estes associara-se vasta corrente de israelitas e considerável percentagem de filhos de outras raças que ali se aglomeravam, transformando a cidade em núcleo de convergência de todos os aventureiros do Oriente e do Ocidente. Descendente da tribo de Issacar, Estevão se revelou desde jovem destacado estudioso das Escrituras, apreciando em especial os ensinamentos de Isaías, que anunciavam a promessa da vinda do Messias. A sua vida foi marcada por grandes sacrifícios e renúncias, sobretudo quando se converteu ao cristianismo. A partir deste momento, Gesiel rompe definitivamente com as tradições do judaísmo, adotando o pseudônimo de Estevão, o primeiro mártir do movimento cristão. Possuidor de personalidade envolvente, Estevão, cheio de graça e de força, operava grandes prodígios e sinais entre o povo. Isto está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. No ano de 34 d.C., os habitantes de Corinto sofreram dolorosa perseguição do procônsul romano Licínio Minúcio, que, cercado de grande número de agentes políticos e militares e estabelecendo terror entre todas as classes com seus processos infamantes, numerosas famílias de origem judaica foram escolhidas como vítimas preferenciais da nefanda extorsão.
A família de Estevão se resumia ao pai Jochedebe e à irmã Abigail, que futuramente seria noiva de Paulo de Tarso, uma vez que a sua mãe era falecida. Essa família foi diretamente atingida pela perseguição do preposto de César, quando o idoso Jochedebe foi covardemente assassinado. Estevão foi feito prisioneiro e atirado ao trabalho forçado nas galés romanas. Abigail fugiu para Jerusalém sob a proteção de uma família judia, Zacarias e Ruth, também vítima de perseguição, que teve os filhos mortos. Esse casal adotou a jovem irmã de Gesiel como uma filha querida. Estevão, ou Gesiel, enfrentou com coragem e grande fortaleza moral as provações que a vida lhe reservara. Nas galés romanas, o valoroso seguidor do Cristo foi submetido às mais ásperas privações, mas estoicamente tudo suportou, jamais perdendo a fé em Deus. Voltando a Cefalônia, a galera recebeu um passageiro ilustre. Era o jovem romano Sérgio Paulo, que se dirigia para a cidade de Citium em comissão de natureza política. Dada a importância do seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida, o comandante Sérgio Carbo lhe reservou as melhores acomodações. Sérgio Paulo, entretanto, adoeceu com febre alta, abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. O médico de bordo não conseguiu explicar a enfermidade e os amigos do enfermo começaram a retrair-se com indisfarçável escrúpulo. Ao fim de 3 dias, o jovem romano achava-se quase abandonado. O comandante, preocupado por sua vez com a própria situação e receoso por si mesmo, chamou Lísipo, feitor da galera, pedindo-lhe que indicasse um escravo dos mais educados e maneirosos, capaz de incumbir-se de toda assistência ao passageiro ilustre. O feitor designou Gesiel, incontinente, e na mesma tarde o moço hebreu penetrou o camarote do enfermo com o mesmo espírito de serenidade que costumava testemunhar nas situações díspares e arriscadas. Estevão cuidou do romano com extremada dedicação, conquistando-lhe a simpatia. Entre ambos estabeleceu-se laços de amizade sincera, de sorte que, usando do prestígio político que possuía, Sérgio Paulo obteve a libertação do seu dedicado enfermeiro, fazendo-o aportar em Jerusalém. Estevão chegou em Jerusalém extremamente enfermo, pois contraíra a estranha doença que atingira o seu libertador. Um desconhecido denominado Irineu de Crotona encaminhou a Efraim, um cristão conhecido como seguidor do caminho, designação primitiva do cristianismo, que por sua vez o conduziu à casa do caminho, moradia do apóstolo Pedro, transformada em local de atendimento a todos os necessitados. Na casa do caminho, Estevão recebeu o amparo que necessitava, encontrando no apóstolo Pedro um verdadeiro amigo que lhe prestou esclarecimentos a respeito de Jesus e da sua iluminada mensagem de amor. O valoroso Simão Pedro, após tomar conhecimento do drama vivido por Gesiel, desde a perseguição ocorrida em Corinto até a liberdade alcançada por intercessão de Sérgio Paulo, recomenda-lhe manter-se em anonimato, afirmando: Jerusalém regurgita de romanos, e não seria justo comprometer o generoso amigo que te restituiu a liberdade. Serás, meu filho, doravante.
exclamou Simão, num transporte de júbilo. Para que não te esqueças de Acaia, onde o Senhor se dignou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo, com o nome grego de Estevão. A partir desse momento, Estevão absorveu, no estudo dos ensinos do Cristo, participando da difusão da mensagem da Boa Nova na modesta moradia da Casa do Caminho, cujos serviços de alimentação, enfermagem e de semeadura da palavra divina cresciam celeremente. Com a ampliação dos serviços prestados à comunidade, surgiu então a necessidade de dividir as tarefas, evitando que um servidor ficasse mais sobrecarregado que outro. Na primeira reunião da Igreja Humilde, Simão Pedro pediu então nomeassem 7 auxiliares para o serviço de enfermarias e dos refeitórios, resolução que foi aprovada com geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos. Começou para o jovem de Corinto uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, que o restituíra à liberdade, difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Simão Pedro não cabia em si de contente, em face das vitórias do filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para o alívio de suas dores. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado o escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o Evangelho do amor e do perdão. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Após a crucificação de Jesus, numerosos judeus se converteram ao cristianismo. Os sacerdotes e membros do Sinédrio, entretanto, temiam que a propagação dos preceitos cristãos provocasse desestabilização do judaísmo. Sendo assim, iniciou-se um movimento de perseguição aos cristãos, a princípio realizado portas adentro das sinagogas, posteriormente em público nas ruas e no interior das residências, durante as festividades, corriqueiramente ou nas atividades diárias. Vieram então alguns da sinagoga chamado dos libertos, dos sirineus e alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que o levavam a falar. Pelo que subornaram homens que atestassem: ouvimo-lo pronunciar palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e chegando de improviso, arrebataram-no e levaram-no à presença do Sinédrio. Lá apresentaram falsas testemunhas que depuseram: esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ouvimo-lo dizer que Jesus Nazareno destruiria este lugar e modificaria as tradições que Moisés nos legou. Ora, todos os membros do Sinédrio estavam com os olhos fixos nele e viram-lhe o rosto semelhante ao de um anjo. Essa farsa montada contra Estevão foi apoiada por Saulo de Tarso. O apóstolo dos gentios aparece no cenário da história cristã como o principal elemento do julgamento, condenação e morte por apedrejamento de Estevão,
considerado o primeiro mártir do cristianismo. Esses fatos aconteceram no ano 35 de nossa era. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava, de preferência, o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio dos mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Chegando a Jerusalém, vindo de Damasco, Saulo se encontra com um amigo Sadoque, que lhe fornece informações a respeito de Estevão e o efeito que este provocava nas pessoas. Cheio de zelo religioso, interpreta equivocadamente as preleções de Estevão, considerando-o blasfemador. Influenciando o espírito de Saulo, acrescenta: não me conformo em ver os nossos princípios aviltados e proponho-me a cooperar contigo para estabelecermos a imprescindível repressão a tais atividades. Com as tuas prerrogativas de futuro rabino, em destaque no templo, poderás encabeçar uma ação decisiva contra esses mistificadores e falsos taumaturgos. Tempos depois, num sábado, Saulo e Sadoque se dirigiram até a humilde igreja de Jerusalém para ouvirem a pregação de Estevão. Os apóstolos, Tiago maior, Pedro e João, surpreenderam-se com a presença do jovem doutor da lei, que se popularizara na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das Escrituras. A despeito de ter ficado impressionado com a pregação de Estevão, Saulo interpela o expositor por meio de ríspida conversa na tentativa de desacreditá-lo perante a Assembleia. Estevão, porém, manteve-se sereno, respondendo com gentileza e firmeza os apartes do doutor da lei. Desse momento em diante, destacam-se nas sinagogas os debates religiosos entre Saulo, o orgulhoso fariseu, e Estevão, o humilde e iluminado cristão. Gamaliel, o generoso e brilhante rabino, orientador de Saulo, sempre presente aos debates, contribuía com palavras ponderadas, buscando acalmar os ânimos. Inconformado com as serenas proposições de Estevão, Saulo perturbou-se e, deixando levar-se pelo orgulho, denunciou Estevão ao Sinédrio, onde montou um ardiloso esquema de condenação com apoio de amigos. Durante o julgamento, a defesa de Estevão no Sinédrio foi brilhante, revelando a grandeza do seu espírito. Teve oportunidade também de demonstrar o domínio que possuía das Escrituras, discursando com serenidade e segurança. Isto está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos do 11 ao 54. Foi, entretanto, implacavelmente julgado e condenado à morte por apedrejamento, homicídio aprovado por Saulo. Isto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos do 55 ao 60. Mesmo sendo acusado de blasfemador, caluniador e feiticeiro, Estevão manteve-se firme até o final, quando entregou sua alma a Deus. Nessa hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta. Lembrou de todas as orações prediletas da infância. Fazia o possível por fixar na retina
o quadro da morte do pai supliciado e incompreendido. E intimamente repetia o Salmo 23 de Davi, qual fazia junto da irmã nas situações que pareciam insuperáveis. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam-lhe no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Antes de emitir o último suspiro, Estevão perdoa Saulo e os demais perseguidores, adentrando vitorioso no mundo espiritual. Para o futuro apóstolo dos gentios, entretanto, iniciava-se a sua via crucis, marcada por uma dor extrema. Acabara de perseguir, condenar e aprovar a matança do irmão de Abigail, o seu amor adorado. Compreendeu assim que os seus sonhos conjugais e familiares estavam definitivamente comprometidos. Capítulo interessantíssimo para o nosso estudo, não é mesmo, meus queridos, minhas queridas? Porque nos fala então de Estevão, este grande cristão que foi marcado como o primeiro mártir do cristianismo e foi então condenado junto de outros perseguidores pelo então Saulo de Tarso, que posteriormente passa a se tornar Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, a quem nós conhecemos as pregações, as preleções tão importantes para o cristianismo, quando ele se converte verdadeiramente a Jesus, quando ele faz ali a visualização de Jesus no caminho, não é? Onde ele ia indo. E aí, a partir desse momento aí, a vida dele fica marcada, porque ele então matou o irmão da mulher a quem ele amava. E a partir daí, a relação deles não podia continuar, não é mesmo? E esse homem que foi aí supliciado, Estevão, era um ser humano, um cristão muito abençoado. E a partir daí, então, Saulo, então, vai começar a compreender as questões da vida e vai sendo trabalhado até se tornar o apóstolo Paulo. E nós vemos, então, aí o quanto Deus é misericordioso e perdoa as nossas faltas, mesmo que sejam gravíssimas, como no caso aí da participação de Saulo, que então tornou-se o apóstolo Paulo, na condenação de Estevão. Capítulo para o nosso estudo e reflexão, muito importante, não é mesmo? Que a gente possa então aproveitar desse momento. Antes de nós encerrarmos o nosso estudo de hoje, convido a todos vocês para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui para nós partilharmos o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras, às 19 horas, minhas queridas amigas e irmãs, venham estar comigo aqui, minhas amadas, vocês que acompanham o canal, para que nós possamos partilhar a nossa série Reflexão de Empoderamento, que tem nos feito muito bem e alcançado os nossos corações e toda a potencialidade que temos dentro do nosso empoderamento feminino. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos aqui o Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e sua comitiva espiritual abençoada a vir agraciar os nossos lares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos aí, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com uma equipe de benfeitores espirituais, todos eles a serviço de Jesus, para nos ofertarem o passe e a renovação das nossas energias. E todas as segundas, quartas e sextas-feiras eu tenho feito aqui um movimento que eu tenho chamado de shorts de cura,
que são videozinhos curtinhos, até 2, 3 minutos, onde eu trago mensagens para partilhas referentes ao coração de todas nós mulheres. Assim sendo, meus amados, minhas amadas, com uma singela, mas muito sincera oração, me despeço de vocês, desejando que nosso Pai maior, Deus, que Jesus Cristo, nosso querido amigo, nosso mestre, nosso fiel companheiro de todo o tempo, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, e que todos os nossos benfeitores espirituais continuem nos estimulando ao bem e aos caminhos da reconstrução de nosso ser, como eles sempre fazem, e que nós, com boa vontade, dedicação e procurando praticar o bem que temos recebido no dia a dia, possamos prosseguir os nossos caminhos evolutivos, sempre praticando a caridade em todos os sentidos, para com todos aqueles que Deus enviar em nossos caminhos, como também todos aqueles nossos amados que já nos rodeiam. E que assim seja e assim se faça. Sou grata a todos pela companhia e me despeço então, deixando um grande beijo no coração de todos e desejando que haja sempre em nossos caminhos muita, muita paz e harmonia. Tchau, tchau, queridos e queridas. Até o nosso próximo encontro.